O enneagrama é uma figura de 9 pontos e esses pontos eles são ligados através de duas figuras internas, que é um triângulo e uma equizade. O círculo tem um significado, né, que é o todo. O triângulo tem um significado, que tudo que existe no mundo ele pode ser expresso em 3 forças. E essa equizade, né, que é a lei do 7, tem isso bem explicadinho lá no vídeo. Ele tem um outro significado, que significa que é movimento. Tudo que existe no mundo está em movimento. E segundo o enneagrama, a gente nasce com uma essência e a gente vai desenvolver uma personalidade, né, durante a nossa vida. E a gente desenvolve uma dessas 9. Então, toda a população do mundo, ela vai estar dividida nesses 9 tipos de personalidades, né? A personalidade, ela vai se formar por uma dor. Desde quando a gente é gerado e está dentro da barriga da mãe, né, ainda como feto, né, no mundo intrauterino, já vai começar a sentir ameaças. Então a gente já sente desde a barriga da mãe que nós somos ameaçados. Por exemplo, quando a mãe tem alguma doença, né, uma dor de cabeça ou qualquer coisa, que muda, né, a química da mãe, a nutrição, o sangue que vai para o bebê já fica diferente. Por exemplo, quando a mãe tem um susto, fica nervosa, o que acontece? O sangue sai do ventre, né, e vai para os músculos, e daí o bebê, ele sente, né, o feto sente que esse útero fica mais endurecido. Ele sente que isso representa uma ameaça para ele, que ele pode ser abortado. Então, desde a barriga da mãe, a criança ela já vai começar a significar que ela sofre alguma ameaça. E isso continua depois, quando a criança nasce. Então, quando a criança nasce e ela começa, né, a crescer, ela tem que ser educada, ou seja, ela tem que ser treinada, né, para ela viver em sociedade. Isso é o que a gente faz, a gente treina, né, as pessoas que vieram depois de nós para viver aqui. Todos nós vivemos em sociedade, aprendemos a falar, aprendemos a comer, aprendemos a ler e escrever, e tudo isso requer um treinamento. E nesse treinamento, a gente também se sente ameaçado. Os pais, né, com a melhor das intenções, os nossos professores, os nossos educadores, eles vão moldando, de certa forma, a criança. E a criança sente, ela começa a significar que existe um jeito certo de ser, que existe um jeito certo de se comportar, um jeito certo de pensar, que se ela pensar daquele jeito, ela pode se livrar de ser ameaçada, ela pode se livrar de ser chamada a atenção, pode se livrar de ter que significar que ela está errada, né, quando alguém chama atenção, porque nesse processo, né, de modelagem para a gente viver em sociedade, a gente é corrigido. E cada criança é diferente, e cada criança vai se sentir mais ameaçada com algumas experiências, e outras crianças sentem outras experiências. Mas, né, toda criança, né, ela vai se sentir ameaçada de alguma forma. E isso, né, durante a nossa infância, a gente vai criando crenças de que existe um jeito certo de ser, existe um jeito certo de se comportar, de pensar, de fazer as coisas. E a gente vai criando, né, um jeito padrão de ser, que é diferente, né, da nossa natureza essencial. A gente vai criando um eu
falso, um eu fictício. A gente vai criando um eu idealizado, que é aquele eu que eu acredito, né, que vai se dar melhor, que vai viver melhor, que vai ser menos castigado, menos, né, corrigido, chamado a atenção, que vai ter mais êxito. Então a gente cria dentro desse processo, né, esse eu idealizado, que existe uma padronização tanto de pensamento, como de sentimento, como de comportamento. E esses padrões, né, é que a gente chama de personalidade, que personalidade vem de persona, de máscara, que é esse eu falso, né, esse eu fictício, que eu crio, né? Essa personalidade, né? Normalmente ela é formada até os 7 anos de idade. Então, quando a criança chega com 7 anos, ela já está mais ou menos, né? Já está estruturada essa personalidade. Então, a criança, ela já está, né, relativamente adaptada no mundo. E essa personalidade, ela vai acompanhar, né, a gente durante toda a nossa vida.